Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando hoje, neste sábado, dia 20 de junho, mais um Leitura Diária e você sabe, o Leitura Diária de sábado é uma leitura diária especial, exatamente porque nós tentamos fazer um resumo de todo o comentário que nós fizemos durante toda a semana, que é transmitido aqui pelo canal 13 da TV a cabo, canal 13 da RCA, que é onde a gente sintoniza aí a TV Luz, que é a qual você está sintonizado aqui também, agora pela TV Sim, ok? E hoje nós já falamos aqui, dia 20 de junho, nós estamos estudando, e foi o assunto dessa semana, sobre a morte de Jesus, que é a lição número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o assunto da morte de Jesus é um assunto interessantíssimo e nós já falamos aqui de várias questões, nós falamos a motivação política, a motivação religiosa, qual era o método. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o significado da morte de Jesus, que também ele vai de encontro ali, né? Ou seja, ele vai de encontro não, ele está integrado ali com a verdade prática, que a nossa lição ela está falando ali sobre o Marte, né? Ou seja, Jesus não morreu como um Marte, como um herói, né? Jesus morreu como o Salvador da humanidade. Jesus é o Salvador da humanidade e é sobre isso então que nós vamos estar conversando hoje neste sábado no Leitura Diária, ok? Muito bem, mas eu não posso deixar, então, antes de a gente entrar aqui no nosso texto, de trazer aqui um recado muito especial para você. Claro, eu sei que você já sabe, mas no dia 23 de julho, olha só, nós estamos em junho, então no próximo mês, no dia 23, nós iniciaremos aqui o grande congresso da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Mateus. Então, esse grande congresso da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele envolve a Assembleia de Deus de São Mateus, todas as congregações de todos os bairros, então todas as pessoas dessas congregações se reunirão aqui no nosso templo sede, onde estaremos celebrando os 65 anos de fundação da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Mateus. Você não pode perder porque é uma data marcante, uma data muito especial e nós teremos aqui a participação de diversos cantores, como Nani Azevedo, Samuel Mariano, nós teremos também o Marcelo Nascimento, diversos cantores, inclusive nossos cantores locais. Nós estaremos aqui celebrando, então, adorando a Deus, celebrando a Deus e também celebrando os 65 anos de fundação da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Também durante os 65 anos nós estaremos comemorando também os 35 anos de ministério pastoral do pastor Antônio Gomes, o pastor Toninho, que é o pastor presidente da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de São Mateus. Então você não pode perder. E aí eu tenho mais um recado para você. Olha só, você está vendo essa camiseta com a qual nós estamos vestidos aqui. Essa camiseta ela tem um símbolo muito bonito, que é o símbolo comemorativo dos 65 anos da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E essa camiseta você pode adquirir para você vir aqui no nosso congresso, para você participar. Não necessariamente não quer dizer que você só vai poder participar se você tiver a camiseta. Não é isso que eu estou falando. Você adquirindo a camiseta, você vai estar levando uma lembrança de comemoração dos 65 anos. Você pode pegar essa camiseta, você pode vestir quantas vezes você quiser e você também pode estar ali guardando essa camiseta e dizendo, eu fui. O que é melhor, você pode comprar e presentear diversas pessoas com esta camiseta em comemoração aos 65 anos da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você quer saber quanto é que custa? Baratíssimo. Você compra ela por R$10, é o preço de custo mesmo, porque ela é comemorativa. Você compra e você pode presentear. É uma camiseta muito bonita e você vai encontrar essa camiseta nas lojas Gênesis,
né, na Gênesis Livraria, e a loja Gênesis ela é anexa aqui ao prédio da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de São Mateus. Você vai encontrar diversas outras coisas lá na loja Gênesis, além, claro, dessa camiseta que é comemorativa dos 65 anos da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, certo? Então vamos agora entrar no nosso tema desse sábado. O tema desse sábado fala então sobre o real significado da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E o versículo de referências, você sabe, está lá em Isaías capítulo 53 e versículo 11. A minha Bíblia não está aberta aqui, eu sempre falo, a minha Bíblia está aberta e tal, mas hoje a minha Bíblia não está aberta, só para eu acompanhar você que vai abrir Isaías 53. Ó, eu já abri aqui então Isaías capítulo 53, versículo 11. Está exatamente aqui nessa página aqui. Isaías 53, versículo 11, você já abriu aí. Nós vamos ler esse versículo e depois a gente vai fazer todo o comentário sobre o assunto da nossa lição e também o devocional de hoje, desse sábado, que nós estamos falando aqui do significado da morte de Jesus. Olha só, Isaías 53, versículo 11 diz o seguinte, ó. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que versículo maravilhoso. E você sabe, esse capítulo é esplêndido, né? Ele começa falando ali, né? O profeta Isaías lá, quem deu crédito à nossa pregação e tal, e depois fala de que por que foi subir no renovo. Na verdade é uma profecia o que talvez uns 500, 600 anos antes de Cristo, veio essa profecia falando desse renovo. O renovo quem que era? O renovo era Jesus Cristo, e depois ele vem falando no versículo 3 que ele era desprezado, ele era o mais indigno entre todos os homens, homens de dores e tal, mas fala verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. E esse versículo 11 ele está consolidando tudo isso que vem sendo falado nesse capítulo, falando porque as iniquidades deles, as iniquidades, então está falando ali a respeito dos judeus, está falando de mim também, né? Mas diretamente direcionado àquelas pessoas, Jesus levou sobre si para trazer salvação a todos os homens. Muito bem, se você pegar ali a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, você vai ver que ela está falando ali do homem perfeito, né? De Jesus, o homem perfeito. Nós estamos estudando tudo sobre a vida de Jesus, e no próximo domingo, amanhã, nós vamos estar estudando sobre a morte de Jesus. E no outro domingo nós vamos falar sobre a ressurreição. E aí eu já falei durante a semana, né, pelo canal 13 ali da RCA na TV Luz, sobre todas as situações que envolvem ali a vida de Jesus, né? E nós vamos encontrar na nossa escola bíblica amanhã uma leitura bíblica em classe que ela vai estar trazendo exatamente o momento em que Jesus foi entregue ali, o momento em que Jesus foi entregue para os judeus, né? Tinha me fugido aqui a palavra, que Jesus foi entregue para os judeus, e ali tinha o principal dos sacerdotes, que era ali o Caifás, e o Caifás ele conduziu toda aquela aquela situação ali, os procedimentos para que Jesus fosse condenado. Na verdade, ele criou uma situação para que Jesus fosse condenado. Não é que os atos de Jesus o levaram à condenação. Não, pelo contrário. Se alguém fala isso, é pura mentira. A pessoa não tem o menor conhecimento da palavra de Deus. Mas o que eles fizeram foi todo o procedimento para que Jesus fosse levado à condenação. Além disso, criaram coisas que Jesus não fez. Eles criaram coisas ali para que tivesse uma justificativa para a prisão de Jesus. Então, nós vamos ler então a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler na escola bíblica de amanhã, que ela está lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44,
que fala exatamente do momento em que Jesus morreu, né? Estava ali expirando, quando Jesus fala o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E havendo dito isso, ele expirou, né? Então houve trevas naquele momento, o sol escureceu, o sol rasgou-se, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né, naquele horário ali, e as pessoas reconheceram ali o centurião. A leitura bíblica então ela fala ali, né, que o centurião, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Então eles reconheceram exatamente naquele momento ali da morte de Jesus, eles reconheceram que Jesus era justo e reconheceram também que Jesus era o Filho de Deus, né? E aí depois, na leitura bíblica em classe, os outros versículos falam depois que o senador, que tinha por nome ali José de Arimateia, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus, porque como Jesus foi morto exatamente pela esfera política ali, né? Porque o governador tinha ordenado, ele tinha sugerido ali, se as pessoas queriam trocar Jesus por Barrabás, você já conhece o contexto, né? Que as pessoas gritavam ali para crucificar Jesus, e elas gritavam, induzidas também pelos principais dos sacerdotes ali, que eles criaram falsos testemunhos contra Jesus, para que todas aquelas pessoas ficavam contra Jesus. E o pior, né, as pessoas ignorantes, aquelas pessoas ficaram sem procurar saber a realidade da vida de Jesus, ou se conheciam, mas elas não acreditavam em Jesus. Foram poucas as pessoas comparadas com aquela multidão que reconheceram, que acreditaram, que creram em Jesus, o verdadeiro Salvador ali da humanidade. E aí o que nós vamos encontrar também na nossa lição? Nós vamos encontrar as advertências, as recomendações de Jesus ali para os discípulos, ali naqueles momentos que antecediam a sua morte. Nós vamos estudar na lição também a sua aflição, né? Jesus passava ali por uma aflição ali, porque estava se aproximando ali o dia da sua morte, o momento em que Jesus foi traído e preso ali, porque daquela traição, como é que foi a negociação, né? A gente vai entender ali que Judas, ele fez uma negociação. Por que eles foram prender Jesus à noite, né? Ou pela madrugada ali, os fariseus ali, eles foram ali para procurar Jesus ali, foram prender Jesus, né? Realmente naquela madrugada. Por que Judas beijou Jesus ali, né? Deu um beijo no rosto? Porque você sabe que por que eles não pegaram Jesus, por exemplo, quando Jesus estava na praça ali, rodeado de uma grande multidão, quando Jesus estava ali curando, fazendo os milagres e pregando a palavra de Deus e convertendo ali muitas pessoas, onde muitas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, porque elas reconheciam que era através da palavra que elas seriam edificadas, e reconhecendo o Salvador, elas estariam passando exatamente da morte para a vida, para encontrar com Jesus nos céus, né? Quando chegasse ali o momento, conforme é colocado ali pela Bíblia Sagrada. Então, por que os fariseus não prenderam Jesus na praça? É claro que eles sabiam que se fizessem aquilo ali no meio daquela multidão que andava com Jesus, ia causar um reboliço, uma revolta, né? E eles poderiam ficar em situação muito difícil ali. Então eles esperaram um momento em que Jesus não estava com todo aquele público ali para prender Jesus. Então nós vamos entender aqui aquele momento da covardia deles. Nós vamos achar também na nossa lição a parte do julgamento, né, pela esfera religiosa e também pela esfera política, que primeiro teve o julgamento ali quando foi levado no Sinédrio ali junto a Caifás ali, depois eles enviaram para Pilatos, que Pilatos devolveu, depois eles recorreram a Roma repassou para Pilatos novamente, e aí tem todo aquele contexto ali quando Jesus foi crucificado, né? Pilatos entregou Jesus para a crucificação, conforme nós encontramos ali no contexto. E aí,
depois o último tópico da nossa lição, ele vai falar exatamente sobre a crucificação e a morte de Jesus. O método de crucificação, por que desse método? Né? O método foi exatamente para aquelas pessoas que cometiam crimes hediondos, né? Era um malfeitor, crimes terríveis. E Jesus não era uma dessas pessoas que tinham cometido esse mal. E além disso, o método era um método extremamente doloroso, cruel. As pessoas que eram encaminhadas para a pena da crucificação, elas sofriam tortura, açoite, todo tipo de tortura acontecia com aquelas pessoas que eram levadas ali para a crucificação, mas as pessoas tinham que ter cometido algum tipo de crime. Inclusive, lá, né, os historiadores dizem que os romanos não mandavam ninguém para crucificar por morte de cruz, a não ser que cometesse um crime que eles consideravam hediondo, por exemplo, conspiração contra o governo, traição e tal, essas coisas. E Jesus foi submetido a esse tipo de situação como se fosse uma dessas pessoas. E aí, exatamente, o tema hoje do nosso devocional, ele fala exatamente sobre o significado. O que significa isso? Eu já falei na verdade prática. Jesus não foi um mártir para o cristianismo ou um herói, né, conforme as pessoas, alguns críticos aí colocam. Jesus foi simplesmente um mártir pelo contrário, essa pessoa que diz isso não entende nada, não conhece nada e não conhece a Jesus, porque não dá para se comparar Jesus com um mártir. Por exemplo, vamos botar aqui um Tiradentes, que lutou para libertar o Brasil e tal, mas lutou lá com um grupo de pessoas, depois ele foi morto e tal, e depois de muito tempo, as pessoas reconheceram, foi um mártir da Revolução, dos Inconfidentes ali e tal, mas ele não ressuscitou e também o seu ato ali pode ter contribuído, mas não mudou a vida de ninguém, né? Porque ele não conseguiu atingir os seus objetivos conforme ele esperava. Ao contrário, no caso de Jesus, né, Jesus não veio para mudar um governo, Jesus não veio para mudar a lei e tal. Jesus veio o quê? Para mudar a vida das pessoas. Jesus veio para mudar o pensamento espiritual das pessoas, para que elas tivessem uma visão espiritual de céu, de reino de Deus, para que elas pudessem almejar algo muito maior e muito grande. Jesus veio para pregoar exatamente a justiça entre as pessoas, mas não preterindo se a pessoa é mais rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é preta. Jesus não fazia distinção de nenhuma dessas pessoas, não fazia acepção de nenhuma dessas pessoas. Ele veio trazendo o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ele veio trazendo as boas novas para a salvação de todas as pessoas, pregando a justiça, e a justiça ele pregava através do amor, que era o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo, ok? Nós vamos nesse momento dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta fazendo a nossa oração de encerramento do Leitura Diária. E aí já estamos de volta neste sábado, dia 20 de junho, encerrando aqui o nosso Leitura Diária, então nós já vamos direto para a nossa oração de encerramento. Santíssimo Deus, soberano e maravilhoso Salvador, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Pai, na vida de todos os telespectadores, naqueles que estão sempre nos acompanhando, aqueles que contribuem com essa programação, que contribuem financeiramente, ó Pai, aqueles que oram. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de todas as pessoas, que Tu possas retribuir muitas e muitas vezes sobre a vida de cada um dos Teus servos. Meu Deus, nas Tuas mãos te entregamos, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Entregamos as vidas de cada uma das pessoas que oram juntamente conosco, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam, Senhor, da Tua ajuda. Eu peço, Senhor, pela vida da irmã Luzia Zuliani, pela vida do irmão Albertino, pela vida da irmã Elza Gomes, pela vida, Senhor, também do nosso amigo Jefferson Costa. Ó Deus, restabeleça a saúde de todas essas pessoas, aqueles que nós não lembramos o nome aqui, mas que Tu possas, Senhor, visitar agora, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. Amém. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Continue ligado na programação da TV Luz, a TV do Povo de Deus. E não se esqueça, na próxima semana nós continuaremos com leitura diária,
Pode não, certamente não vai ser eu, mas estaremos de volta assim que Deus nos permitir. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau.